Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do DoxiaCast. Esse podcast que vocês sabem foi desenvolvido por nós, estudantes do Colégio Eudoxia Maria. Para quem não me conhece, eu sou Noel, esse aqui é meu amigo Ariel. E não se esqueçam de sempre curtir os posts, ativar o sininho e se inscrever no canal para vocês acompanharem todos esses episódios do nosso podcast. E como convidados especiais de hoje, nós decidimos escolher eles que fazem parte do Grêmio Estudantil do colégio que foi recentemente fundado. E esse aqui é Maicon, essa aqui é Isabelle. E se apresentem com o pessoal. Fala pessoal, muito boa tarde. Me chamo Maicon Góes, sou representante da educação do município e também atuo como fundador do Grêmio Estudantil aqui na Eudoxia. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Isabelle Salles e sou aluna do segundo D. Apresentados, e agora vamos começar a conversar um pouquinho aqui para a galera conhecer melhor o que seria Grêmio, como é que ele funciona. De forma inicial, o que seria Grêmio e o que ele faria pelos estudantes? O Grêmio, Noel, ele é a representação máxima de todos os estudantes do colégio. Quando a gente fala em representação, no colégio a gente tem vários tipos, né? A gente trata como líderes de classe, né? Você tem um líder que representa a sua classe. A gente tem um líder escolar, que é aquele que também representa a escola. Mas a gente olha assim e pensa, mas você já tem um líder escolar representando os estudantes, qual a necessidade de um Grêmio? O Grêmio ele não é só uma pessoa, né? Tem a participação direta, que são aquelas pessoas que estão envolvidas em uma chapa concorrendo ao Grêmio Estudantil. E temos todos os estudantes que fazem parte do Grêmio, participando. O Grêmio ele serve para representar nas ações, propostas, decisões que impactam no dia a dia de cada estudante. Ele é basicamente esse órgão que fica responsável por tratar dos deveres, dos direitos dos estudantes no colégio, que ele representa tanto dentro quanto fora da unidade. Entendi. Então, no caso, ter uma representação mais completa de cada estudante. E é interessante que você falou aí que tem a direção e tem os líderes de classe, né? Então o Grêmio, ele meio que dá uma liberdade maior para os estudantes eles se sentirem mais acolhidos para atender às necessidades deles, no caso. Ele é uma organização estudantil, ele é 100% formado pelos estudantes. Quando eu digo formado, muitos podem se confundir, a exemplo da comissão eleitoral, que a gente tem a suplência de 2 funcionários no colégio. Ali não é, como eu tinha dito na Assembleia, quem acompanhou viu, que a comissão eleitoral ela não é quem representa o Grêmio Estudantil. Essa comissão vai organizar essa eleição para essas pessoas que irão representar lá. É muito importante se ter essas pessoas porque elas estão ali para representar cada estudante, sabe a demanda. Você falou da direção, beleza. A gente tem a direção, a coordenação, que estão ali no corpo docente do colégio, representando, mas eu acredito que não existe ninguém melhor do que representar o estudante do que nós mesmos nos representar. Então, quando a gente atende essa demanda, quando a gente leva todo esse tipo de papel, cada intenção que o estudante tem, que a gente faz a aglomeração disso tudo, coloca em análise, a gente já leva uma proposta com possível solução ou uma ideia para eles para a gente e faz essa intermediação. Então, beleza. Boa tarde, pessoal. Cada membro tem sua função, certo? Eu queria saber como vocês dividiram essas funções, que eu sei que tem um de esporte, tem um para escutar os pessoais. Eu quero saber como vocês dividiram essas funções. Bom, de certa forma, cada membro tem sua função e foi dividido como cada membro tem sua função, tendo dentro do Grêmio Estudantil temos o presidente, o vice-presidente, vários coordenadores e várias secretarias, onde trabalhamos. A gente trabalha com essa forma do Grêmio, nessa divisão de pessoas que exercem cada cargo. Mas pode ter a dúvida, mas qual é o papel daquela pessoa naquele cargo? Quando você faz algo que você gosta, aquilo é executado com maior maestria. Diferente de quando você faz algo que você não tem aquela paixão por aquilo. Eu gosto de ter isso que você sempre trabalhe com algo que você tem paixão. A gente sabe que no dia de hoje não é tão possível assim a escolha, mas a gente, quando tem a oportunidade de fazer essa escolha, sempre fazer a certa.
Quando ela falou da direção do Grêmio, né, que é composto pelo pessoal da presidência, tem a vice-presidência e a gente tem a primeira secretária também. Vamos lá para os papéis. O presidente é responsável por representar o Grêmio fora e dentro da unidade. Ele preside as reuniões e diversas questões. A vice-presidente faz também esse papel na ausência do presidente e pode auxiliar o presidente no dia a dia, ali, nas demandas, entendeu? Secretária também é responsável pela atuação das atas. A gente tem um livro de ata do Grêmio que é registrado tudo o que acontece. Desde as reuniões que tivemos com os líderes de classe até a Assembleia, né, que foi nosso último evento agora terça-feira, dia 26, que a gente teve a Assembleia Geral dos Estudantes e também foi registrado em ata com as assinaturas de todos presentes. Então o secretário cuida dessa parte, tanto da ata física, ata digital, para ter todo o documento registrado no Grêmio. A gente tem diversas diretorias: cultura, esporte, educação, comunicação, representante noturno, vespertino, matutino. Ah, mas por que dividiram esses representantes em 3 partes dos turnos? Me diga, você acredita que um representante do matutino pode representar o turno vespertino? Então não, né? Tem que saber a situação que passa, entender, né, a cabeça. E uma outra coisa que eu andei pensando da divisão de vocês é que, por o Grêmio conter, fazer parte de estudantes, dividir assim pode até facilitar o trabalho para eles não sobrecarregar, né, aqui, porque, igual você falou, igual você perguntou para mim, uma pessoa que é do matutino para cuidar de necessidade no vespertino e noturno e vice-versa, a pessoa ia se sobrecarregar. Então, é bom que seja assim. Justamente esse campo de divisão traz. Mesma coisa ocorre com qualquer outro turno. O pessoal do vespertino não pode representar o da manhã, do noturno não pode representar o e vice-versa. Porque para a gente representar algo, a gente tem que ter aquela causa. Né? Eu não posso representar algo que eu não sei o que é, eu não posso representar algo que eu não sei a demanda que ela está trazendo. Quando você falou de uma pessoa só, justamente, não tem como uma pessoa se dividir em 12. Né? A gente conta com 12 cargos. Imagina uma pessoa para cuidar de eventos que envolvam cultura, organizar esportes, entendeu? A gente teve essa ideia do Grêmio também por conta dessa fundação. A gente tem o GEB, né, que ocorreu os Jogos Escolares da Bahia. E se já tivesse o Grêmio, os professores poderiam estar contando com a gente dessa organização, dos estudantes, entendeu? Cada secretaria é responsável por algo. A gente tem no estatuto que foi divulgado pelo colégio também, que tem todas as secretarias, inclusive para chapas que queriam se estabelecer, tem lá todo o materialzinho para poder formação. Então tem toda a função de cada um que deve exercer. Uhum. Agora, uma dúvida também aqui. A relação entre a direção escolar e o Grêmio na tomada de decisões. O Grêmio, no caso, ele tomaria as decisões de forma independente ou a direção interfere em alguma coisa? Como é que funciona isso na tomada de decisão? Bom, vamos lá, vamos esquematizar isso. A gente tem todo um projeto escolar, com o Instituto PP da escola, as regras de convivência do colégio, né? Algumas dos estudantes seguiam, outros de todos, pessoal, sem restrição, estudante, funcionário. A gente tem isso aí. O Grêmio, ele é um corpo que representa os estudantes. Só que quando a gente tem uma tomada de decisão por parte da direção para a vida dos estudantes, vai impactar quem? Os estudantes, certo? Quem questiona algo, a gente busca, não concordo com isso. Quando a gente recebe a primeira reclamação, a gente vai fazer o quê? Analisar isso. Ver se é verídico, beleza. Não concordei com tal informação que foi proposta pelo colégio. O colégio é dos estudantes, a gente convive aqui. Então, nosso papel é trabalhar cada dia mais para trazer uma melhoria para esse ambiente. O que ocorre aí agora, a parceria com a direção, o diálogo. Entendeu? O Grêmio ele é um órgão 100% independente. O Grêmio é soberano, assim como foi a Assembleia. A gente tem essa organização 100% formada por estudantes. Só que, imagina se não tivesse um controle, como na presidência, ia virar uma bagunça. Né? Se dissesse assim, você pode fazer isso, não. Assim como também a direção tem total livre vontade para poder chegar com a gente, questionar algo, tentar resolver algo, entendeu? Sempre esse é um apoiando o outro, porque a gente cresce assim no convívio, a gente cresce na amizade, no coleguismo, e trabalhando junto, lado a lado. Então, o diálogo é a primeira parte de tudo, sempre conversar para resolver aquilo. Mas, na prática,
Qual é a influência do Grêmio nas decisões escolares? O Grêmio ele se influencia, voltando um pouquinho nessa forma. A gente tem, quando fecha o ano, não me recordo se era no início do ano letivo, ou antes, é uma revisão, né, de tudo que foi feito, beleza, para lançar. Nesse ano mesmo a gente teve na reunião de pais e mestres que teve a questão das novas regras, né, da escola, na qual foi anunciada para os pais e para os estudantes. O Grêmio não existia. Na criação dessas regras, tinha algum estudante representando? Pronto, a resposta está aí, não tinha. Se a gente não discorda de algo, a gente não pode questionar depois. Né? Quando a gente, por exemplo, vou usar ainda esse mesmo método das regras. Enquanto o corpo estudantil não era formado a representação do Grêmio, mesmo assim eu me reuni com alguns colegas, a gente foi e teve esse diálogo. Conseguimos resolver uma questão, entendeu? Então, quando a gente se trata, o diálogo, como eu disse, é a base. A conversa sempre vence, na maioria das vezes. Ele influencia nessa tomada de decisões. Como eu disse, uma decisão que é tomada para os estudantes vai impactar no cotidiano dos estudantes. Então, quem tem que representar essas decisões são os próprios estudantes. Então, impacta dessa forma. A gente questiona, a gente quer saber daquilo, por que está sendo feito isso? Eu não concordo com isso. A escola não concorda com isso. Vamos mudar? Vamos nos ouvir? Assim como a gente também vai te ouvir? Entendeu? Essa parceria, esse diálogo que caminhando junto vai muito longe. Quando tem uma boa comunicação, os planos sempre dão certos, né? Para todos os lados. Agora, uma dúvida que eu tenho e que provavelmente alguma galera tem. O colégio aqui existe gincana, tem as feiras literárias e por aí vai. O Grêmio, ele trabalha de alguma forma cooperando com a direção desses projetos ou tem alguma coisa que a gente não imagina que ele fará ou faz? Pronto. De fará, eu não formalizo como que vocês não imaginam. Vocês podem imaginar e acreditar que ainda vai ter muito evento legal organizado pelo Grêmio. Tá? Isso é um fato. Só que, como eu tinha dito, o Grêmio foi fundado terça-feira passada, né, dia 26. A gente não teve um papel ainda nessas gincanas, trabalhos escolares passados, porque nós não existíamos. Mas agora eu falando como líder escolar, vou te explicar um pouquinho. Quando a gente trata de eventos, são organizados também pelos estudantes, né? Isso é bem bacana. O Grêmio ele pode trabalhar futuramente, né, a partir dos próximos eventos que irão vir, em parceria também, dando ideias, né? Ou imaginando, vamos supor, a gincana vai funcionar com essa divisão, beleza. Tá tudo dado ali. O Grêmio representante aciona uma reunião com todo o corpo docente do Grêmio. Pessoal, todo mundo está de acordo? Tem algo a questionar? Eu tenho, não estou achando que isso aqui seja viável para a gente. Então, isso aqui não está. Chegamos para o nosso gestor. A gente teve uma reunião de estudantes, se necessário uma assembleia, e que decidiu que isso aqui não está legal. O que é que a gente pode fazer para alterar isso? Ou então vai ter um evento realmente organizado pelo colégio de direção e coordenação, mas a gente também tem essa participação. Ou a gente recebe convite, né, da direção para ajudar na organização, ou a gente mesmo chega, o que é que eu posso estar ajudando? O que é que a gente pode estar ajudando nisso? Ou o Grêmio cria um evento, 100% dele também, 100% apoiado pelos estudantes, só que a gente vai necessitar da demanda de algum material, da demanda de qualquer coisa que possa ocorrer no dia. E a direção é uma parceira nossa, né? Ela nos ajuda em todo esse âmbito de questões que tem de auxílio. Então, é como voltando de novo na palavra conversa, diálogo. É tudo. Você falou sobre os projetos que podem ocorrer. Você poderia dar algum spoiler de algum projeto bacana que vai ter futuramente, durante esses meses? Eu sei que vai ter a gincana agora, próximo evento vai ser a gincana. Poderia falar mais um pouco sobre? Cara, falar diretamente de futuros projetos que estão por vir, eu não posso soltar ainda. A gente tem uma documentação fechada de alguns projetos que estão sendo preparados desde o ano passado. Junto com a Natiele, a gente estava preparando. Foi também junto com a ideia do Grêmio. A gente, quando bateu a ideia de fundar o Grêmio, a gente preparou a documentação do Grêmio. E, ao decorrer disso, a Natiele também tinha preparado alguns eventos, né, para serem aplicados. Então é isso, tem muitos para serem colocados em prática, só que eu não posso liberar isso porque não estão aprovados ainda, né? E como a gente não tem uma chapa eleita, como foi a recente aprovação, a gente não tem ainda a confirmação da chapa, a gente precisa
formalizar os votos, porque acho que na eleição a comissão vai fazer isso semana que vem. E após isso a gente pode liberar toda a ideia de projeto. Só que por enquanto não, porque ainda pode ter chapas que venham a concorrer, então a gente prefere ficar apaziguado nessa. Sim. Agora, na questão de interação entre os alunos aqui. Esse ano entrou em vigor a lei, né, de proibição de celulares e tal. Vocês do Grêmio pensam de uma maneira de interagir com esses estudantes de uma maneira criativa, já que por causa da proibição meio que isso pode ser um empecilho? Bom, a nossa proposta, com base na proibição dos celulares, é fazer tudo presencialmente, fazendo com que os alunos não precisem utilizar o celular para saber de alguma coisa, algo do tipo, principalmente na Assembleia Geral. A gente fez presencialmente no teatro da escola, não utilizamos de maneira nenhuma o celular, e caso precisarmos usar o celular aqui na escola, a gente vai falar com a coordenação, pedir autorização para poder ser usado. E também tem a questão se a gente vai precisar usar o celular, a gente vai e coloca algo de interação fora do ambiente escolar, onde não precise infligir essa lei. Entendi. No caso, focar mais em eventos que a interação seja pessoal. Exato. Você citou a Assembleia ali. Foi muito legal porque vocês conseguiram falar as pautas de vocês, explicar um pouco. Mesmo uma galera meia, parece que estava perdida fazendo zoada, mas deu para explicar o objetivo do Grêmio. Porque tem uma galera de estudante em um grupo que não sabia muito bem o que era isso. Mas deu para vocês explicarem um pouco. Exatamente. Então é isso, né? Focar em encontros presenciais. Isso. A proposta é essa demanda realmente presencial. Não tem motivo da gente estar só no meio digital, se a gente pode estar presencialmente aqui com o pessoal. Sim. Pegando esse nicho, esse gancho, a gente tinha preparado, quando passamos nas salas, né, tinha falado sobre a criação do Grêmio, apresentei de forma rápida, porque o plano não era fazer isso agora, no dia que foi anunciado. E aí, logo em seguida, preparei a reunião com os líderes do matutino, vespertino e noturno. Apresentei a ideia. Antes disso, eu também tinha apresentado a ideia, a coordenação, que mais apoiaram, abraçaram a gente nessa causa. Beleza. Passei nas salas, assinei a reunião com os líderes, fizemos um material de apoio, fluxograma, que tinha sido preparado, um mapa mental, vamos dizer assim, explicando o Grêmio, para as pessoas no dia da reunião entenderem melhor nos líderes. Porque a ideia é que era que os líderes de classe auxiliassem os colegas de classe a entender melhor a situação, né? Caso a gente tenha passado e tenha ficado alguma dúvida, o líder vai tirar essa dúvida. A gente preparou o líder para isso. Então, tudo presencial, tudo físico, material. Se a gente tem alguma coisa a compartilhar, a gente tem um grupo, um pessoal para mandar em um horário oposto. E como a colega Isabela tinha citado, se a gente necessitar de uma atividade que envolva o uso do celular, a gente vai previamente sinalizar isso para estar podendo executar. Então, o meio de canal vai ser sempre não deixar que alguém fique sem saber porque essa pessoa não estava com o celular. Quando a gente puder, sempre que puder, passar e falar, você olho a olho, todas as informações vão ser passadas assim. Claro que a gente vai fazer cards, vídeos, mas isso para um maior alcance. Só que o principal é que os estudantes saibam o que está ocorrendo. Se os estudantes estão no colégio, e a gente também está no colégio, então a gente vai falar com eles. Aproveitando esse gancho dos celulares, teve essa nova lei nesse ano que está sendo discutida desde o ano passado, desde o ano retrasado, só que só foi em vigor nesse ano. Eu queria saber a opinião de vocês, líderes do Grêmio Estudantil, se apoiam ou desapoiam essa decisão tomada pelo governo do uso do celular não ser recorrente nas escolas. Cara, eu posso falar algo que possa ser que muitas pessoas causem interpretação, né, de mal, porque realmente conta de um vício que existe no celular. Eu, particularmente, na minha opinião, eu achei válida, acredito que seja válida. Por quê? Quando a gente pega um celular, um dispositivo, qualquer dispositivo de tela, a gente tem um excesso de dopamina enorme que é liberado. A gente tem um vício de dopamina, a gente sempre quer algo mais. Rola uma For You o dia todo, tá ali. Quando a gente chega no ambiente escolar, se a gente tem isso liberado, a gente está o dia todo aqui, ó. Passando tela. Passa a aula de matemática, de português, de geografia, de história, tudo que é para ser passado no dia. Chega no final do dia, não sei nem que aula foi hoje.
porque eu estava rolando minha família. O celular, eu acredito que ele deveria ser regulamentado, não 100% proibido. Só que a gente também sabe que nessa regulamentação pedagógica pode ocorrer várias infrações também para os estudantes, né? A gente sabe que tem muita gente que realmente não respeita isso. Mas eu, falando da minha turma, que eu acompanho desde o ano passado, percebi uma melhora significativa. Colégio em si. Porque a gente tinha pessoas com dificuldade no aprendizado. Eu mesmo tinha matérias que, às vezes, eu me complicava com matemática, né? Eu me complicava. E eu era um dos que também utilizava, estava com fone, aí, na maioria das vezes, salas de estações, por exemplo, que a gente ficava sempre com fone. Quando a gente dava prioridade, mas eram matérias básicas. Só que com essa proibição acabou que a gente reduziu bastante, parou o celular em sala, né? E o que ocasionou? Eu melhorei também em matemática. Não estou dizendo que deveria ser proibido, eu concordo com a regulamentação, né? Tipo, o uso diário, por exemplo, no intervalo, no horário de descanso, no horário que a gente não está em sala. Mas, de antemão, tem seus pós e contras, né? Contras, por exemplo, a gente tem uma emergência, precisa atender, a gente pode pegar, sinalizar, a gente vai sair, a gente vai lá embaixo para atender o celular, beleza. Só que os estudantes mesmo que eu ouço, que eu acompanho, a gente acredita que seria uma regulamentação mesmo, um controle, e não 100% automático. Porque tecnologia vive com a gente, hoje em dia. A gente acorda já na tecnologia, tudo da nossa vida está no nosso celular, nosso planejamento da semana está no celular, o que a gente vai fazer está no celular, nossos contatos, nossa família, às vezes distantes, está no celular. Então, proibição, não. Regulamentação, sim. Regulamentar. Agora, vamos colocar os professores nessa conversa do Grêmio. Sim. Em sua opinião, o Grêmio ajudaria a aproximar essa relação de aluno e professor? Porque, querendo ou não, seria bom, né, que os alunos eles enxergassem mais os professores como amigos, pudessem se achegar mais quando dentro do ambiente escolar ou fora também. O Grêmio poderia ajudar nisso, na opinião de vocês? O Grêmio, eu acredito que sim, ele ajuda bastante. Lembra quando eu te falei lá no início que nada melhor, ninguém melhor do que representar os estudantes do que nós mesmos estudantes? Pronto, lembra disso aí. Quando se trata de um professor, a gente conta com uma rede de professores maravilhosos, excelentes profissionais. Só que às vezes a gente pode ver que o professor está enfrentando dificuldade em uma sala ou com uma pessoa. Não dificuldade de entrega, nem nada do tipo assim, mas a gente percebe que o professor, né, ele pode entrar em contato com a gente, tipo, eu percebi, Michael, que tal aluno ali, ele está com dificuldade um pouco na aprendizagem, e na hora, assim, eu não quis abordar, né, para não impactar de uma maneira negativa. Você, né, como estudante, vocês como estudantes, tem um contato mais com aquela pessoa, tenta ver realmente isso aqui, e assim a gente vai trabalhar junto para auxiliar dessa maneira. A gente está aqui para essa parceria, não só com os professores, mas com toda a equipe do colégio, né? Porque, como eu te disse, o convívio, o diálogo é a base de tudo sempre. Então, a gente, além de representar os estudantes, a gente representa os estudantes tendo diálogo com as outras partes, né? Então, nessa questão, sim, é de suma importância esse apoio, esse diálogo entre Grêmio, entre professor, entre qualquer equipe do colégio. Vai auxiliar essa representação dos estudantes. A gente tem professor, por exemplo, a gente tem vários professores com vários projetos bacanas, várias ideias bacanas, que ajudam bastante os estudantes. Então, ele tem à disposição dele para contar com ele, o Grêmio, os estudantes, para ajudar nisso, porque também é organizado pelos estudantes. Então, a gente é aberto a ideias, a criações e inovações nessa parceria, entendeu? Bom, você falou um pouco sobre representação. Eu queria saber se representar todos os alunos é um grande desafio ou é fácil, pode ser maneiro você representar uma escola, representar uma rede municipal. Eu queria saber a opinião de vocês. Bom, fácil não é, mas também não é impossível, pelo fato que o nosso maior desafio, enquanto Grêmio, é ver que nem todos os alunos apoiam tal ideia. Tipo assim, a gente está num ambiente escolar, não é todas as ideias que a gente vai dar que eles vão acolher, vão apoiar. Mas nós tenta manter a calma e apaziguar a situação, chegar neles, conversar, dialogar,
para entender a ideia, a proposta deles, o que eles não gostam, o que eles gostam, para a gente acolher todos e fazer com que todos se agradem na proposta. Pegando esse gancho, justamente, fácil, nada na vida é. Se você faz alguma coisa que é fácil na sua vida, para. Pode parar. Isso aí tá errado. Se a coisa é fácil demais ali, meu filho, nem vá. Mas é algo prazeroso. É algo assim, surreal. Na minha experiência, quando eu era estudante do Fundamental 2, né, eu não tinha despertado ainda esse intuito de representar, de liderar. Naquela série, eu tinha começado, a gente não tinha esse programa de líder de classe, né, lá no município. Tinha começado uma gincana, e aí essa gincana também foi uma gincana literária, a gente pegou e eu fiquei responsável por organizar a turma. A gente não teve uma ideia legal no início, teve pessoas que ficaram contra, uma parte a favor, enfim, eu tinha ficado organizando. Conseguimos agrupar todo mundo, realizou tudo certinho. Nessa experiência que eu tive foi incrível, porque posso dizer que foi a chave, assim, o enredo para despertar minha visão para esse mundo. Comecei e aí logo em seguida a gente teve uma reunião com a coordenação do colégio, né? Eles chamaram, apresentaram para a gente esse tema. Sabe que teve um sucesso na gincana, eu queria continuar com essa parceria de líderes de classe lá. Aí eu peguei, olhei assim, olhei para trás, né, tipo, vi tudo que eu tinha feito com a sala, a gente tinha feito em conjunto, e falei, poxa, por que não levar isso para frente, né? Uma ideia tão legal dessa, a gente organizou pessoas que ficam responsáveis pela roupa, pessoas que ficam organizadas pela maquiagem, que ficam organizadas pelo grito de guerra, enfim, cada um fez sua parte. Chegou no ano, a gente também foi a mesma ideia. Chegou aqui no estado, líder de classe. Apresentei minha proposta pessoal da minha classe no ano passado, primeiro ano do ensino médio. Acolheram. Esse ano, argumentei tudo, ano passado, montei tudo. Concorri à eleição também de líder de classe, ou de escola. Esse ano concorri novamente, esse ano tive sucesso na liderança escolar. Também fui para o gancho municipal e estou aqui agora com isso, essa representação. Quando a gente se fala, realmente não é fácil representar todos. A gente enfrenta muita demanda, a gente enfrenta papéis a ser cobrados, a gente enfrenta problemas a ser selecionados, ser resolvidos, né? Então a gente pega, a melhor forma de fazer isso é colocar tudo em ordem, analisar, ver o que pode ser mudado, ver o que não pode, e manter sua paz interior. Porque você pode estar todo organizado por fora. Se estiver bagunçado por dentro, nada ali fora vai se arrumar. Para você representar alguém, você tem que saber aquela causa. Você tem que estudar sobre ali, você tem que saber o porquê, o seu papel de estar ali. Se eu estou representando os estudantes, eu tenho que entender os direitos e deveres dos estudantes. Entendeu? Para a gente poder caminhar junto com sucesso. Entendi. Um dos possíveis problemas aqui, que eu acho que você vai concordar como líder durante esse tempo, por exemplo, quando surgem várias opiniões diferentes. Com sua experiência, como é que você enfrentou isso, essa questão de várias opiniões? Pronto. Várias opiniões a gente funciona no colégio todo. Eu vou usar de exemplo minha sala. A gente teve uma mudança significativa dos dias integrais, né, esse ano, onde ocorreu o quê? Uma pequena parte, pequena mesmo, concordou na primeira alteração. Os demais discordaram, ocasionou uma confusão enorme no grupo de sala. Eu estava, um domingo, a gente tinha recebido essa informação, o grupo disparou. Quando eu olho, eita, porque eu tinha acabado de mandar o horário, e aí informei, né? Porque geralmente é quando a gente ocorre algum professor acidentado, sentido, aí tem que substituir, ou algum professor adicionado, removo, enfim. Tem vários fatores que agregam nessa mudança. A gente pegou, falei, pronto, na segunda vou ver realmente o que está acontecendo e a gente vai tentar resolver. Beleza, primeiro a gente tem que fazer o que para fazer isso? Representar. Entender o porquê que estava acontecendo. Entender o motivo, beleza, nesse gancho. Bom, o problema é a mudança de horário. Analisamos. No dia seguinte, entendi o problema realmente. Levantei, vi que era um gancho muito grande, passei em todas as salas, perguntando se aquele problema também tinha afetado eles. Queria entender se era só um grupo na minha sala ou era todo o colégio. Recebi algumas partes, o pessoal reclamando realmente, e aí, beleza. Quando fala que reclamou, mas por que você está reclamando?
Ah, eu trabalho. É um ponto. Eu cuido de algum parente da minha família nesse dia. É outro ponto. Ah, eu só não gostei mesmo, sabe? Tipo, não queria. Aí a gente sabe que é uma coisa que pode ser mutada, né? Uma adaptação. É. Uma coisa é necessidade, outra coisa é querer. A gente tem um exemplo até de Ariel, que Ariel também trabalhava no dia desse que foi afetado. Daí foi um problema no início. Beleza, eu levantei todo esse mapeamento do colégio. Quando levantei, a gente pegou uma porcentagem, né, que estava nisso. Selecionei os nomes dessas pessoas, as divisões. Apresentei, montei esse plano para a direção, a gente conversou, dialogou. Beleza. Quando pensar que não, os estudantes também se adaptaram a esses dias, conseguiram trocar e por aí foi. Aí teve outra troca, a confusão já foi menor, mas ainda assim manteve. Novamente, esse mesmo ponto. Na última troca foi tudo na paz que retornou com os dias que estavam. Por que eu contei essa história pura? A gente pega vários pontos, entendeu o problema, você não faz nada de cabeça quente. Você recebeu, ai, que não sei o que tá acontecendo isso. Vá, faça alguma coisa agora. Não, calma. Eu vou entender por que está acontecendo isso, quem fez isso, quando, né? Para a gente ver a melhor maneira de solucionar. Vimos isso, reconhecemos o problema. Vamos ver os autores, né? O porquê daquilo. A opinião de todo mundo. E depois a proposta de solução. Com o tempo depois, foi trocando mais horários, a gente viu que era um nicho maior, né? Passava por outro patamar, não era só a mudança ocorrer na escola, vinha direto do sistema, né, do Estado, para essa mudança. E foi algo que a gente foi se adaptando. Outras coisas a gente conseguiu uma solução, conseguiu essa proposta aprovada, a gente teve essa alteração. Mas outras a gente realmente fez essa adaptação e o problema também está aí. Quando não é toda vez que você vai conseguir mudar aquilo que você quer, né? E quando a gente não consegue, me diga como você faz isso, como você chega e volta para ali, pessoal, a gente vai fazer de tal maneira. E é contrária da deles, entendeu? O problema está aí. Aí o que você vai tentar fazer? Vai pegar o ponto de cada um. Poxa, eu entendo. Você trabalha, você ajuda na vida de sua família tal dia. Mas, será que você conversou direitinho com seu pai também? Você não consegue fazer isso tal dia? E aí, nesse outro dia de integral, a gente faz tal coisa que te ajuda aqui também. A gente dá esse auxílio. Beleza. Eu não quero vir. Mas por que você não quer vir? Não trabalho. Também não ajudo em casa, não. Só não quero vir, mas por quê? Me responda. Por que você não quer estar nisso? Então, né? A gente já pega daí. Entendeu? A gente tem que entender o problema. Eu usei como exemplo, que foi algo recente, essa questão de troca de horário. Só que isso se engloba em todas as situações, entendeu? Nada de sair espantado de cabeça quente tentando resolver aquilo que você nem sabe o motivo, né? O que é em si o problema. Tem que analisar tudo direitinho. Então, bem legal essa representação. É uma coisa muito, muito prazerosa de se fazer, eu digo. Você fala muito sobre representações, você fala muito sobre representações. Eu queria saber, em momentos de crise, como é segurar a pressão de representar toda a escola? Essa pressão, ela se enquadra tanto nesse nicho dos estudantes, né, como em outros setores. Quando você demanda de um prazo para resolver aquilo, se ocorre um problema nessa faixa, vamos supor, estou com algo para entregar de hoje a 8, sexta-feira de hoje a 8. Se na quinta-feira me ocorre qualquer coisa, vamos ter uma assembleia aqui para chegar e não tem mais ninguém para conduzir essa assembleia, uma suposição. Na sexta-feira, 2 horas da tarde, eu tenho que estar aqui. Minha moto fura o pneu, eu vindo da zona rural para cá, fura o pneu 1h30 da tarde. E aí? A pressão psicológica, eu tenho que chegar lá, eu tenho que achar uma solução para eu chegar lá. Tentar ligar para alguém, tentar fazer isso, tentar fazer aquilo. Beleza. Começa já daí. Sua preocupação interna, você começa a se cobrar, você começa a se pensar o que as outras pessoas vão falar, antes delas falarem. Tipo aqui, por que fulano não chegou ainda, porque não sei o quê. Quando você se cobra, você começa a pensar coisas às vezes que ninguém vai falar. Essas são coisas da sua cabeça. Como Augusto Cury diz também no livro dele, que eu tinha lido nas seleções, que ele fala muito sobre essa questão psicológica, sabe? Essa pressão que a gente tem, a gente deve controlar isso, tirar essa questão da cabeça, esperar, se acalmar, dizer, não estou pensando nisso, sabe? É uma escola de inteligência, porque quando você começa a disparar pensamentos, é como um computador, você abre 1000 abas, você não roda mais ali, tem que travar, você trava e não flui nada.
Quando você pega nesse contexto de pressão, você tem que se acalmar. Primeira coisa de tudo é se acalmar. Eu sei que é difícil, eu falo por experiência, é muito difícil você manter a calma em certo momento. Só que, e se você volta lá atrás, você pensa, por que eu estou aqui? Eu estou passando por essa situação porque eu escolhi representar, porque eu escolhi liderar. Então eu estou aqui, eu vou passar por isso, eu vou aguentar isso, eu vou arrumar um jeito de resolver isso. Né? Eu faço o que for preciso, de maneira legal, para poder resolver isso. Eu vou dar meus pulos para eu chegar, eu vou dar meus pulos para resolver. Eu vou estar fazendo tudo que tiver ao meu alcance e fora dele também, para estar resolvendo aquilo. Só que essa crise é algo que você tem que cuidar antes de acontecer. Você tem que se preparar para aquilo, para não desmoronar tudo quando aquilo realmente acontecer. Tem que estar preparado para a pressão. A pressão é muito grande. Todo meio político, exterior, fora, como dentro, é muito grande porque você é cobrado. Você tem demandas. Você tem demandas dos seus próprios colegas. Você lida com pessoas. Pessoas é uma base muito difícil de você lidar, porque cada um tem uma opinião. Então é mais ou menos isso. Mantenha a calma. A gente sempre tenta manter a calma. A calma é a essência de tudo. A calma e o diálogo. Porque sem calma, sem diálogo, a gente não entende aquilo que é para ser resolvido. Então não tem por que ficar nesse fôlego todo de correr para resolver aquilo, mas a gente não sabe nem o que a gente está indo atrás. Entendeu? A pressão é grande, mas não tem nada que não possa ser resolvido. E se não pode, por que ficar esquentando a cabeça com aquilo? Em outras questões, não estou dizendo daqui, mas pegando esse sentido psicológico. Então a gente vai estar caminhando nisso. Calma, respira, vai dar certo. Vai enfrentar dor de cabeça, problemas, mas vão se resolver. Na questão de comunicação, vocês acham que o Grêmio ele pode funcionar bem como canal de comunicação com a direção? E se vocês acham que sim, de imediato agora, o que é que vocês planejam assim para melhorar cada vez mais, para se tornar um canal de comunicação ainda melhor? Só me concluir a pergunta. Você está perguntando a questão do meio de canal de comunicação entre estudante e direção, não é isso? Isso aí. Pronto. E se pode, qual a mais recente? É um dos principais caminhos. Porque a direção ela coordena a escola, né? Todos os setores, mas quem estuda ali, estudante. O canal de comunicação, a gente funciona da seguinte forma. A gente tem, quando fala de comunicação, a gente se confunde com os avisos, vamos supor, diretor, coordenador, coordenadora, assim, lá quem for, passa nas salas comunicando, tal dia não haverá aula, tal dia vai ter tal coisa. Ou então repassa para o líder de sala, repassar para essas pessoas. Quando a gente fala disso, é uma comunicação, sim, entre quem está passando o recado, o destinatário, que somos nós, né? A pessoa, esse meio, essa ponte. Só que na resolução disso fica aí a representação estudantil. A gente tem, por exemplo, a questão de informações. Se a gente quer algumas coisas com antecedência, a gente vai sentar, vai conversar realmente, tal tipo de informação afeta muito a nossa semana. Tem como agilizar um pouquinho isso para ser liberado antes, né? Para a gente poder se programar para aquilo. Então a primeira parte que eu posso lhe dizer é a gente começar a receber as coisas com um pouquinho mais de antecedência. A gente poder também se programar. Não que isso seja frequente, mas uma vez ou outra, vocês mesmos sabem, a gente acaba recebendo algo que possa ser em cima da hora, ou não culpa da parte deles, mas a gente sempre conversa para ficar nessa ativa, entendeu? De poder se planejar esse meio de comunicação, para a gente poder também comunicar os estudantes. Porque quando acaba que eu não represento, quando eu não repasso algo que às vezes eu nem sei o que se passou, a culpa também decai sobre mim. Então, por isso que a gente tem esse excesso de cobrança, eu cobro, eu vou atrás, tal dia vai acontecer o que vai ter tal coisa, está confirmado isso, para poder repassar aquela informação averiguada, certo? Porque eu também não posso sair confirmando o que não está no meu controle. Se é algo que eu estou organizando, eu sei. Mas se alguém me tirar alguma dúvida do que outro setor está organizando, eu tenho que esclarecer aquele setor, não o que está acontecendo. Então é isso, funciona assim como canal de comunicação e vai funcionar cada vez mais. Bom, e em questão pessoal, entre vocês dois, qual habilidade vocês desenvolveram estando no Grêmio? E se isso ajuda fora da escola também? Pronto, a gente volta para pegar esse enquadramento assim. O Grêmio, ele foi fundado recentemente, então a gente não tem uma habilidade ao certo ao Grêmio. Mas bora jogar isso para a representação estudantil, de um grupo só, né, de escolar,
E para ela que também foi para o projeto científico, ela também apresentou, né? Ela teve esse contato com a sala, ela tem contato com a sala hoje. Então, vamos jogar para isso. Na minha parte, na minha questão, a habilidade que eu desenvolvi, além de oratória, de técnica com o pessoal, sobre essas soluções, a gente aprende a lidar com diferentes situações, entre elas a questão da diversidade de opiniões, da discordância. Quando a gente tem uma discordância de opinião muito forte, gera um conflito entre aquelas pessoas, seja um grupo ou seja duas pessoas. Entendeu? A gente aprende a controlar aquilo, conversar com ambas as partes, resolver aquilo. Com o tempo, isso vai se tornando habilidade, que você chega, você está acostumado com aquilo, você já sabe os caminhos que você vai percorrer para resolver isso. Isso se enquadra em todo o âmbito escolar. Os problemas que acontecem no colégio, a gente vai e soluciona aquilo, porque a gente pegou essa experiência. Lá na frente, seja acadêmico, vida profissional, pessoal, vai ajudar a gente também bastante nisso, porque a gente treinou aqui. Agora, a Isabela tem algum comentário a declarar? Bom, eu creio que minha habilidade de declarar seja a questão de liderança. Porque, tipo assim, eu sei organizar as coisas, lá na minha sala, os projetos que tem, a maioria assim que lidero, eu sei organizar as coisas. Bom, e eu tenho que levar isso para minha vida pessoal, organizar ela, enquadrar. E eu pretendo trazer isso para a escola, para o nosso grêmio, organizar cada problema, cada que tiver de ser feito, organizar tudo em ordem, bonitinho e colocar em prática. Entendi. E é muito bom, né? Vocês desenvolverem habilidades de organização, Sim. liderança. É muito bom isso. Agora, uma coisa que, quando eu estava na Assembleia lá, eu prestei atenção, que quando o Maicon falou do Grêmio, tinha uma galera perdida. Eu até fiz uma pergunta que citei isso, né? Uma galera perdida sem saber o que é Grêmio. Na opinião de vocês, como é que vocês podem fazer para o Grêmio se tornar mais relevante para os alunos? Para os alunos cada vez mais saberem mais a funcionalidade dele e eles verem a relevância que o Grêmio tem. Eu vou te dar esse espaço. Quando a gente fala realmente de, possa ser que estudantes que realmente não sabem o texto, só que na maioria das vezes possa ser despertado por uma falta de interesse, né? A gente tem que agregar nisso, a gente tem que ser chamativo nisso. Para o estudante entender a representação que o Grêmio tem, a gente precisa apresentar novamente essa ideia do Grêmio. Como tirar um tempinho lá rápido para explicar novamente para ele do que se tratava, né, da votação da Fundação de Identidade. Porque eu tinha passado nas salas, conversei com eles, conversei com os líderes, e os líderes também distribuíram essas coisas. Só que a gente também vai preparar, agora a gente vai acionar a reunião com os líderes para preparar eles também, para ter um canal de comunicação com a turma, deles explicarem o que acontece, o que está acontecendo. Agora, o ponto-chave de um estudante entender a relevância do Grêmio é ele saber o que é o Grêmio. Ele entender que o Grêmio está representando ele. Quando eu volto, quando eu coloco minha cédula, que eu volto em uma chapa para representar, eu entendo que aquela pessoa está me representando. Eu entendo que na decisão que tiver na escola, aquela pessoa vai ajudar nisso. Então aquela pessoa vai ter aquele contato comigo para levar a minha situação, o que eu quero que seja resolvido. Se a gente não dá importância para quem está nos representando, a gente não tem como cobrar lá na frente, né? A gente tem que ter isso na mente. Os estudantes têm que mentalizar isso. O Grêmio nos representa. Eu mesmo encontrei alguém falando que a eleição não vem. Ó, entendeu? Pensando que a maioria das vezes, não vai ter aula, não tem que não. A aula pode novamente, a comissão vai organizar isso. Mas essa falta de interesse, como eu comecei, eu peguei e falei, né, expliquei para ela, não, é de suma importância a sua participação. Como foi de suma importância a participação na Assembleia, se faz mais importante ainda na votação. Está escolhendo aquela pessoa que vai te representar. Na Assembleia você escolheu quem ia organizar esse processo eleitoral, né? Você participou, eu votei na Fundação da Entidade, eu aprovo esse estatuto. Quem está aprovando? Eu, estudante. Quem está decidindo? Eu, estudante. Então, se a gente tem isso nas nossas mãos, essas habilidades, por que deixar? A gente pode resolver isso, né? Como aquele ditado popular diz, né? Você está com a faca e o queijo na mão. Vai deixar o cabo da faca quebrar na sua mão? Se eu posso estar no meio ali para resolver isso, é uma coisa que eu posso cobrar. Se eu votei em você hoje e esse problema não foi resolvido, amanhã na frente eu posso chegar e cobrar em você.
Por que você não fez isso? Você não falou que resolver? O que está acontecendo? Esclareça. O que está acontecendo? Ah, não resolveu. Mas me diga. Entendeu? A gente precisa dessa comunicação aberta. Mas se eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo no dia do colégio, eu vou cobrar o quê? Né? Eu queria saber agora o que os próprios alunos poderiam fazer para apoiar mais o Grêmio, para chegarem junto, como você está dizendo, para que eles sejam mais presentes nas decisões do Grêmio. Bom, para que os alunos cheguem mais próximos para apoiar as ideias do Grêmio, é bom que eles participem do dia a dia do Grêmio, dando opiniões, sugestões, para que nós podemos melhorar cada vez mais para auxiliar eles na representatividade quando chegarmos para dialogar com a direção. Bom, também tem a questão, né, que a gente, quando chega na coordenação, a gente está para representar eles, resolver qualquer tipo de coisa, conflito, ouvir de tudo. Então, pegando essa parte, os alunos realmente falam disso. Participar ativamente de todas as reuniões abertas que a gente convocar, você vai estar escolhendo aqui. Ó, pessoal, trouxe tal pauta hoje, a gente vai decidir como vai funcionar determinada ação a partir de hoje. É importante que você esteja ali, porque você vai estar votando, você vai decidir aquilo. A gente está com um projeto, ó, veja aí, você aprova? Beleza, aprova. Você não aprova? Por que você não aprova? Ah, eu acho que isso aqui pode melhorar. Anota. Ah, eu acho que isso aqui também pode melhorar. Anota. Ah, eu acho que isso aqui tá bom. Anota. Chega aqui, por quê? Ah, então, Maio, está funcionando de tal forma mesmo, quando está composto. Eu acho que isso aqui pode alterar para tal coisa e a gente vai ter isso aqui vai andar melhor. Pronto, sim, todo mundo está de acordo com ele, então pronto, alterou. Quem deu a ideia? Quem está participando? Então, quando a gente pega isso também, é importante demais que os estudantes participem. É importante que eles estejam ali ativos nisso. Participando das reuniões de dia, nas votações que tivemos, nas escolhas de tudo, sabe? Sim, sim. Eu achei interessante todas as pautas que vocês falaram, o objetivo real do Grêmio. Agora eu queria fazer uma perguntinha de visão de futuro. Quais planos futuros que, na opinião de vocês, vocês esperam que o Grêmio tenha na escola? Uma visão assim, mais para o futuro. Cara, de breve, eu vou chegar lá no futuro, mas de breve eu quero que todos os estudantes reconheçam o grau, o nível que é o Grêmio. Reconheçam que o Grêmio está aqui para ajudar e representar. Isso aí já é uma realização muito grande para mim. Divisão de futuro, o plano do Grêmio é que os estudantes estejam realmente ativos nos projetos, ativos na participação. Agora, naqueles projetos que eles querem criar, eles estão organizando. Não sobrecarregar com projetos escolares, que se desgastam na maioria das vezes, né? E criar ainda projetos por fora. Não, a gente quer que o estudante aproveite todo esse espaço que ele tem do colégio, todo esse espaço que a escola pública oferece. Aproveite cada detalhe disso. Tipo, poxa, eu preciso estudar mais, eu tenho uma biblioteca, eu preciso pesquisar, eu tenho um centro de informática, eu preciso praticar algum esporte, eu tenho uma quadra esportiva. Que os estudantes aproveitem 100% cada espaço desse colégio. Que os estudantes têm alguma dúvida, eles cheguem e questionem o professor, que o professor está ali para ajudar, para agregar cada vez mais. Eu estou com um assunto aleatório por fora, estudando para qualquer tipo de coisa, eu estou vestibular. Eu vou chegar, assunto de qualquer matéria, de geografia. Eu vou lá, professor, não tem muita coisa a ver com a aula, né? Mas eu estou em dúvida de tal assunto, você pode me ajudar? Pronto. Entendeu? Quando o estudante perceber que ele pode usar o espaço escolar a seu favor para tudo na vida, se questão de estudo, vai ser maravilhoso. A intenção é que o primeiro plano é que os estudantes realmente reconheçam esse espaço e reconheçam a importância do Grêmio. Ele reconhecendo que o Grêmio está ali para representar ele, já é um avanço, já é uma realização, como eu te disse. E nesse nicho dele aproveitar 100% o espaço escolar, ele realmente entendeu por que ele está aqui e aproveitar, porque isso aqui também passa rápido. Quando a gente chega no ensino médio, o tempo voa. E olhando para frente, vocês acham que o Grêmio pode ajudar a transformar a escola em um lugar melhor? Muito, muito. Ele vai transformar. Ele vai. Porque a participação, quando a gente joga um olhar juvenil no espaço, algo assim da juventude, a gente lança uma organização da juventude,
a gente vê que esse processo ele tende a melhorar, porque a escola é o lugar do estudante se abrir, do estudante participar. Então vai ficar agregado para todos vão ter essa participação. Por isso que o meu plano é que os estudantes tenham essa participação em tudo. Eles têm essa participação, o colégio vai se tornar um ambiente melhor, vai se tornar um ambiente agradável, chamativo aos olhos dele, né? A gente vai colocar esse vício de querer, um vício bom, de querer estudar, de querer estar aqui participando disso, de ter essa paixão, né? De ser amante da educação. Né? Quando a gente tem essa questão dessa visão do futuro que se transforma, o colégio vai estar transformando em um lugar melhor para a gente, né? Quando a gente fala de uma questão poxa, quebrou uma mesa, quebrou uma cadeira, por pirraça, porque ele está fazendo aquilo. Pensa lá na frente, cara. A gente que está usando, a gente que vai usar. Né? Então isso se para então, o estudante perceber que esse espaço aqui é dele. É uma realização muito grande que vai melhorar tanto a cara, vamos dizer assim, né? Do ambiente escolar, quanto a conectividade nele no dia a dia. E olha, é elogiável a iniciativa de vocês de terem essa preocupação de incluir os estudantes em geral na tomada de decisões. É elogiável de verdade a iniciativa. E eu venho agradecer vocês por participar desse podcast. Muito obrigado a vocês pelo convite. E pessoal, esse aqui encerra o nosso segundo episódio do DoxiaCast. E você que estava com dúvidas do que era o Grêmio, qual a finalidade dele, agora você já sabe. Então fique sempre de olho na atualização do Grêmio. E também não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para você poder acompanhar os próximos episódios. Obrigado pela atenção.